Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, da entrevista, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga ou um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho. Coloque like no que vocês gostaram. E usem, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Temos as nossas entrevistas, vejam as duas entrevistas últimas com o embaixador Roberto Abdenur, né, discutindo a reunião do G20 e a COP26, que está em andamento ainda, registre-se, né, e a entrevista excelente com o Jamil Chad, que dá para fazer um gancho com uma matéria que acabou de sair e que nós vamos falar hoje aqui também sobre as agressões covardes feitas pelos capangas do Bolsonaro lá em Roma contra os jornalistas. Entrevista do Jamil Chad, foi ele que filmou na antessala do G20, aquelas cenas que entraram já para a história do Brasil, para mostrar como hoje o nosso país é um estado pária da comunidade internacional, tendo um marginal na presidência da República, e o mundo inteiro, nenhum líder mundial quer se aproximar como se ele fosse um elemento radioativo, é um mandrião radioativo, como eu já defini. Então, essas duas entrevistas são muito boas, temos uma série delas já aqui articuladas para essa semana, que vai ser uma semana agitada. Registra a questão da CPI da pandemia, o relatório que vai ser entregue a autoridades de São Paulo e do Rio de Janeiro pelo Observatório da Pandemia, que é a continuidade do grupo do G7 da pandemia, acompanhando o que está acontecendo. Temos algumas boas notícias, como a diminuição do número de mortes, algumas vezes aqui de São Paulo chegando a zero, aí deve-se ao processo de vacinação que o Bolsonaro, registre-se, era contra. Bem, vamos lembrar também aqui no meu canal, que é algo que nós estamos produzindo e sempre postando, alimentando, que é o Clube de Membros. É só vocês clicarem ali no Seja Membros. Vai lá no computador ali, clique Seja Membro, tem as duas formas de ser membro do clube do canal. É muito fácil, é muito simples, tenho certeza que vocês vão gostar. Tem um conteúdo bastante rico que a gente vai alimentando durante o mês. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Passei, claro, como de hábito, todo o noticiário. Gostaria de lembrar primeiro, já que nós somos o canal da memória, né? Não esquecer, né? Eu acho que é a nossa palavra de ordem, 2 coisas. Uma, a offshore do Paulo Guedes. Percebam, há mais de um mês, ele não respondeu em português sobre a offshore, não deu qualquer informação e não foi, quando tinha sido convocado pela Câmara dos Deputados, para explicar a offshore. O assunto caiu no esquecimento. Pandora Papers, pesquisem, põem lá Paulo Guedes, ninguém mais falou daquilo. Eu poderia falar de outros que estavam lá envolvidos, empresários do nazifascismo bolsonarista, né? Tinham vários ali, que é da caterva criminosa. Esses, ninguém mais falou neles, não sei se porque são poderosos anunciantes, sabe lá eu, que eles são, que eles não são, né? Mas ninguém mais falou, ao contrário, reapareceram os nomes discutindo o que fazer com o Brasil. Isso, para esses que levam dinheiro lá para fora e colocam em offshore e não declaram aqui, ou estão lá fora para pagar menos impostos. Com a maior cara de pau. E o assunto caiu no esquecimento. É inacreditável. Só no Brasil, mas especialmente o ministro da Economia, que com essas quedas do câmbio, né, do valor do real frente ao dólar, ganha milhões e milhões e milhões com informações privilegiadas. E assunto caiu no esquecimento. Assim como a conversa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com um sujeito de um banco aí, um elemento, prefiro chamar de elemento, com um elemento, e também foi considerado normal. Só que eles estão em lados opostos do balcão. Um é uma autoridade pública, o outro é um especulador que vive da especulação do câmbio, dos juros. É um absurdo. E aquilo foi considerado normal. Assunto no dia que saiu, falaram, ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. E a vida segue no Bananão. A República Federativa do Bananão, ou do Bananal, se assim preferirem. Não falam mais nada.
Ninguém fala. A modorra parece, né, que está aquele sol escaldante, parece aqueles livros, aquela leitura do colonialismo dos países tropicais, que o sol, né, prejudica a reflexão, a vida social, a civilização. Tinha aquela leitura, né, do século XIX sobre as regiões tropicais. Eu acho que, será que eles não estavam certos? Não sei, não sei. É algo se pensar. E dentro desse canal da memória, lembrar do Marcelo Crivella, o cantor, o bispo cantor, em nome de Jesus, Deus no comando. Vocês lembram? Ele foi indicado pelo presidente da República, não tinha feito ainda a sabatina, porque precisava do sinal verde da África do Sul, embaixador do Brasil na África do Sul. Isso, meses e meses. Ninguém mais lembra do assunto. O governo da África do Sul achou uma afronta, corretamente, uma afronta, levar um elemento desse como embaixador do Brasil para os BRICS. A África do Sul é um dos BRICS, né? Como vocês sabem, Brasil, Rússia, Índia, China e US é lá de África do Sul. Caramba! Eles tinham sido expulsos corretamente de Angola, né? Corretamente o governo de Angola expulsou toda aquela turma lá que estava saqueando o povo angolano, corretamente, né? O governo brasileiro se meteu num assunto privado e mandou o Mourão lá, inclusive o vice-presidente da República. É claro que o presidente Lourenço falou: vai procurar a tua turma, aqui não, né? E todo mundo sabe, na África do Sul, o que aconteceu em Angola. E vai mandar o Crivella, que é um dos chefes da seita, para ser embaixador do Brasil. Um homem que não tem a mínima experiência diplomática, formação, qualificação, é da caterva, né? É da caterva. E que já serviu a todos. Foi ministro da Dilma Rousseff, hein? Sabe do quê? Aqui no canal da Memória, não se esquece, da pesca. Isso, ministro da pesca, porque ela estava criando ministérios e mais ministérios. Eu até sugeri na época que ela criasse o Ministério da Pesca da Água Doce e Ministério da Pesca da Água Salgada. Por que não? Né? E assim vai. Era aquela palhaçada tal, que continua nesse atual governo com um bobinho lá, que viaja para cima e para baixo de Santa Catarina, que estava outro dia em Dubai, né? Que quando faz live com o presidente dá beijo no Bolsonaro. Parece que a roda da história ela não se movimenta aqui e tal, né? Mas então, no canal da Memória, eu falei, não, vamos lá, não vamos esquecer dessas questões. Mas eu queria, vendo tudo isso, acompanhando, olha, eu só queria registrar também a discussão ontem que eu fiz, uma tentativa, eu acho que é boa, está tudo anotado aqui, viu, de interpretação dos agrotrogloditas, elite rastaquera, e o Bolsonaro, como eles se sentem e fazem parte de um bloco, o bloco do atraso. Eles estão identificados, né? E é incrível, eu li alguns comentários que vocês escreveram, né? É interessante tentar entender esses agrotrogloditas, que são numericamente mais importante, porque você tem o agronegócio, que numericamente é pequeno, mas economicamente é muito grande, que são de algumas empresas. O exemplo clássico é a ProSoja, para ficar mais fácil, para entender a live de ontem e o nosso encontro de ontem, é isso. A ProSoja, que é aquela associação, representa bem isso. O presidente é agrotroglodita, o vice é agronegócio, só que o presidente representa um número infinitamente maior de plantadores, que são os agrotrogloditas, do que o vice-presidente, que representa o agronegócio. Ali você tem a diferença nítida, clara, como a luz do sol do meio-dia. Ele está muito fácil. Né? E depois todas as consequências disso, né? Que dá para a gente pensar que adianta você ter um agronegócio desse tamanho quando você tem inflação de alimentos, quando você dolariza a comida interna. É um absurdo, porque acaba sendo dolarizado, porque a prioridade do produtor é a exportação. E o governo lava as mãos. É liberal, quer dizer, o consumo interno pouco importa, a alimentação pouco importa, de grãos aqui pouco importa. Vende tudo para fora e dispara o preço interno porque você dolariza. E aí, em relação à carne, chegamos agora à grande contribuição do Bolsonaro à culinária brasileira. E isso, claro, o Mentecapto tem contribuição. Qual é a contribuição do Mentecapto? Osso de primeira e osso de segunda, que é agora parte da culinária brasileira, né? Durante a presidência ou a loucura do bolsonarista, é isso. Então, quando a gente discute agronegócio, é importante, mas espera, e o consumo interno? Como é que fica?
Você não tem, o governo não dá uma olhada nos estoques controladores. Antigamente se falava, antigamente tinha, vamos abrir um parênteses, a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, aqui, aí se discutia os estoques controladores, disso, daquilo, nossa, isso teve uma longa história e tal, desde quando deixou de existir. Mas essa é uma questão chave para se pensar. Por isso que na live de ontem, acho eu, tem questões ali importantes que eu estou sentando, escrevendo aqui, pensando, para ver dali o que sai em termos de reflexão, para a gente entender esse momento de economia neocolonial que nós estamos vivendo, que a estrutura da economia que nós estamos assistindo é uma economia neocolonial, né? Sem tirar nem pôr, né? E aí nós podemos fazer uma boa discussão sobre isso. E a diferença do Brasil que estava sendo construído pós-30 e como foi interrompido esse processo de construção nas últimas décadas, nós perdemos o caminho político, inclusive do crescimento econômico, que tinha como base o desenvolvimento, especialmente do setor secundário da economia. Essa é uma grande discussão que o Brasil deveria estar fazendo, mas não faz, fica discutindo coisas absolutamente inúteis. Bem, mas nessa história toda, eu queria destacar para mostrar o que está acontecendo no Brasil, e o Brasil assiste atônito, parado, né? Que é a loucura de ter um mentecapto na presidência da República. Nem preciso dizer quem é o mentecapto, é ele, o Jair, né? O Jair, aquele que fica deslumbrado. Eu estava, olha, me sentou do meu lado, não sei quem, na reunião do G20, olha, não sei o quê. Não é ele ao lado do Jair, o Jair é nada, é ao lado do presidente da República Federativa do Brasil. Bem, o mentecapto, né? Vamos pensar um pouquinho no mentecapto, vamos deixar de lado os seus apoiadores, os fanáticos, tudo aquilo que nós... Perceba que nesses nossos encontros nós estamos construindo partes para entender, para depois dar uma visão, não sei quando, de totalidade, do que nós estamos vivendo. Nós temos uma história de um pesadelo, o pesadelo Bolsonaro, que nós estamos vivendo desde 1º de janeiro de 2019. Aqui nós temos uma história ampla do que está tudo acontecendo, especialmente a partir de quando nós começamos mesmo o canal, que é no final de maio de 2019. Portanto, nós estamos com o canal há pouco mais de 2 anos, né? Se vocês observarem tal. O canal mesmo é a partir de então. Eu estava justamente examinando agora aqui as principais notícias e pensando, temos um mentecapto na presidência da República. O país vive um caos, mas o país se assiste, inerte, o que está ocorrendo, passivamente, e o caos vai se agravando. Ele diminuiu a agressividade no discurso em relação às instituições, mas a ação governamental é desastrosa, é tão ruim como sempre foi. Em relação à ação do cotidiano do governo, não houve qualquer mudança. Ele deu um passo atrás em relação àquela fala de 7 de setembro, aquele que se configura no dia 7, Brasília e São Paulo, naquelas manifestações golpistas, e que era um processo que se desenvolvia especialmente desde 2020, por volta de março e abril, né? Aquilo sim, ele colocou um pé no freio por aquelas circunstâncias que nós já explicamos. Mas, é mais em relação ao cotidiano do governo, não. Tem coisas inacreditáveis que estão ocorrendo e o país assiste isso sem nenhum problema. Estado de São Paulo, jornal, Estadão, Enem, 33 servidores do INEP pedem exoneração coletiva. Saída causada pelo agravamento da crise no órgão acontece há 13 dias da prova. Servidores dizem que decisões não são tomadas com critérios técnicos. Continua a matéria do Estadão. 31 servidores e coordenadores do órgão do MEC, responsável pelo exame pelo Enem, pediram nesta segunda-feira exoneração e dispensa coletiva. Faltam 13 dias para a prova, marcada para os dias para lá, com 3 milhões de estudantes. Servidores desempenham funções cruciais para a realização do exame. Milhões de famílias estão aguardando esse exame. Milhões de alunos que estão decidindo a sua vida profissional, o que eles vão ser, e as famílias participando disso tudo. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia. Aonde está o pastorzinho? O pastorzinho de Santos, em nome de Jesus. A Deus no comando, o pastorzinho, que é o ministro da Educação. Afinal, é responsabilidade dele, do mentecapto. Isso! Porque tem um presidente mentecapto e tem os mentecaptos nos ministérios, que só pode ser ministro do Bolsonaro quem é mentecapto. Não é verdade? No início, alguns até tiveram ilusão, mas agora não há mais, né? O rei está nu. É aquele que manda surrar em criança, o meio da educação.
É o método Milton Ribeiro de educação. Surra as crianças. Legal, em nome de Jesus, né? Será que é para bater com a Bíblia, fazer citar um versículo, a verdade vos libertará? Porque ele só fala isso. Isso é o Bolsonaro. Mas o pastorzinho, um homem republicano. Ele também teve a picanha. Inclusive teve domingo, enquanto o povo brasileiro come osso, o criminoso do Bolsonaro teve agora domingo o aniversário da sua enteada. E estava lá o tal de churrasqueiro das celebridades, que a picanha é 1.800 o quilo. O quilo! O churrasqueiro das celebridades, é um bobão aí que aparece. Isso. E o povo está comendo osso. Não, e o legal é que o povo come osso e gosta de comer osso, porque não se revolta. Não se revolta, diria a filósofa Kate Lira. O brasileiro é tão bonzinho. Em outras épocas, isso... Estariam os partidos falando, a banda de música da UDN, se fosse a época da banda de música, célebres deputados da União Democrática Nacional, né, deputados federais lá do Congresso, Leomar Bareiro, Bilac Pinta, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, Afonso Arinos de Melo Franco, Carlos Lacerda. Lacerda entrou pouco depois, e não era que dava corpo à banda de música tal, né? Intelectualmente eram esses. O Lacerda era um pouco mais novo, e vai acabar participando um pouco depois, quando é eleito governador da Guanabara, aí ele vira um prócer importante da ONU, isso já é em 1960, estou me referindo um pouquinho antes, né? Quando ela é formada a tal banda de música. Se tivesse a banda de música da UDN, vocês se imaginaram, o sujeito da o churrasqueiro das celebridades com picanha, 1.800, 1.799, R$1.800 o quilo. E o povo brasileiro opta, vai no açougue para escolher osso de primeira ou osso de segunda. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E a vida segue. Pô, não vai ser deselegante falar isso. Bem, e aí no Enem, que também decide a vida, né, de muitos daqueles estudantes que agora comem osso, né, dessas famílias pobres. Agora, não, você imagina ter um Enem quando você tem uma demissão coletiva? E onde está o pastorzinho do MEC, né? O pastorzinho, em nome de Jesus, com aquelas carinhas, o sujeito medíocre, que tem um currículo que é uma piada, que não sabe nada de educação, que não sabe nem o que está fazendo lá. Mas está lá, em nome de Jesus. Pega a Bíblia, abre um versículo qualquer passagem, faz uma citação e a vida segue. E esse pessoal dorme tranquilo. Isso que é uma coisa inacreditável. É claro, essa caterva, né? Os mentecaptos do século XXI brasileiro. Bem, essa coisa é terrível. O que aconteceu? Até agora, nada. O MEC, nada, e o presidente da República, nada. Só para dar uns exemplos. Então, vamos lá. Mais uma do mentecapto, né? Você vai passando a ler, passando a colar, o mentecapto nega, Folha de São Paulo, mente, segundo a Folha, acabou de sair, mente e nega que tenha havido agressão a jornalistas em Roma. O presidente acusa veículos de comunicação de tentarem responsabilizar pelo episódio. Assista a entrevista, belíssima, não por mim, mas pelas respostas, que o Jamil Chad deu, e estava lá, testemunho ocular, presencial, dos fatos, e agredido. O que aconteceu? Isso aqui é mentira. Isso aqui é uma loucura que ele está falando tudo. A justificativa que ele dá, nós vimos, a agressão, né? A Globo News, a Folha de São Paulo, a UOL, a outros jornalistas lá presentes, porque eles estavam mostrando que era tudo mentira, aquilo que o Bolsonaro dizia, que o povo romano estava lá abraçando o Bolsonaro, era mentira, ele saía pela porta dos fundos da embaixada. Fez 2 dias isso, no terceiro descobriu, estavam lá vendo, e depois a agressão covarde, feita pelos capangas, a mando do criminoso. É inacreditável. Com o Bolsonaro, mas agora ele não é o mesmo, diria sempre aquele Pangloss, doutor Pangloss de plantão, né? Mas como? É o mesmo, é ele. Aqui, isso aqui é importante, para mostrar como ele continua solapando, porque isso aqui você está batendo de frente com o artigo 220 da Constituição, um negócio assim inacreditável. Mais uma do criminoso, mas ele é evangélico, hein? Porque na prática ele é evangélico, toda a visão de mundo que ele tem, que ele age, ele vai, uma vez por outra, alguma igreja católica, mas também se fosse lá para continuar fazendo a mesma coisa, também não resolve o problema, né? Mas, na verdade, nem é evangélico, coisa alguma, esse pessoal é tudo demônio.
né? Tudo demônio. Tem um aí que está para morrer agora no Brasil, não morre, não morre, não morre, sabe por quê? Está negociando com o demônio. O demônio falou, mais um aqui não, mais um aqui não, do Brasil, chega. E está havendo uma negociação desse elemento com o demônio, pode ser que o demônio acabe, no fim, conciliando, e esse sujeito vai lá para o inferno. Bem, mas nem vamos lembrar desse sujeito, vamos em frente. O Bolsonaro, dando uma entrevista, olha, são entrevistas duríssimas que ele dá para o mesmo veículo, e ele falou o seguinte, estou citando agora que o antagonista, está em outros lugares também, o Bolsonaro diz o seguinte, hoje pela manhã, o ideal é ficar livre da Petrobras. Meu Deus do céu! Meu Deus! Oh Deus. Aí ele é Castro Alves, oh Deus, onde estás? Que não responde. É inacreditável. Inacreditavelmente é capa. Ele não sabe o que fazer com a política de combustíveis. Como ele não sabe o que fazer, ele não conhece nada da questão de matriz energética, de o que está acontecendo com o petróleo no mercado internacional, o papel da Petrobras, a história da Petrobras, que vinculação isso tem com a economia brasileira. Ele não sabe nada, ele é um idiota, é um imbecil. Nós temos um imbecil na presidência da República. Eu estou chamando de mentecapto porque eu sou um jeito educado, né? É um mentecapto. E aí ele quer ficar livre da Petrobras. Qualquer presidente de qualquer país do mundo queria ter uma Petrobras. Claro, ele quer ficar livre. E podia ter sido questionado, mas não pode questionar. Senão, é mandado embora. Tem de ser obediente. Aí, isso eu fui pegando coisas do Mentecap durante o dia, né? Aí essa é fantástica, no Lauro Jardim, o Globo, Bolsonaro anuncia até amanhã a filiação ao PL, que é o Partido Liberal. O que de liberal não tem nada e nem é partido. É um grupamento de acelerados, né? Que tem como presidente um acelerado, um condenado no mensalão. Aqui no meu livro, ele está aqui, é o Valdemar Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, grande boy, né? E aqui nós temos uma capa, lembrando a revista Médios, mas coloca aí no Google, os mais novos, tal, e ele está aqui, está o Zé Dirceu, né? Está toda a turma aqui, João Paulo Cunha, Delúbio Soares, Genuíno, aqui é a República, é a Mariana, né? A Mary é o símbolo da República, né? O Roberto Jefferson, todos eram petistas, agora é bolsonarista. E aqui está o Valdemar Costa Neto, o grande Valdemar Costa Neto, né? Onde foi negociado, o PT comprou o PL em 2002, com o José Alencar, que virou santo depois, quando ficou doente, virou santo. E tem tudo, aqui tem toda a história, está tudo aqui, e no processo compraram lá num apartamento, na época de um deputado federal do PT do Pará, tem tudo aquilo, todo mundo sabe, etc. Tal, está aqui. O Valdemar, grande Valdemar, né? Que está agora é bolsonarista e está trazendo o Bolsonaro para o PL. Aguardem emoções, fortes emoções. Bolsonaro no PL. Aguardem que, olha, vocês vão ver, imagine Bolsonaro, os filhos quadrilheiros, né? O Carlos, do Bananinha, o teórico da família, o teórico, aquele que no planisfério não consegue identificar os continentes, e é o teórico, e aí é inegável a entrevista assistam com o Jamil Chad, naquele momento em Davos, que eles, em 2019, janeiro, que ele está lá tuitando o Bananinha no café da manhã, no hotel pago por nós, evidentemente, que eles são vagabundos, bando de ladrões, da Urcrim Bolsonaro. Aí ele está tuitando e queria escrever que eles estavam vendo bilionários lá, porque eles ficam assim, extasiados, né, de ver tudo aquilo, tal, que eles acham que é com eles, com a quadrilha Bolsonaro. Não, ele é o Brasil, mas infelizmente o nosso Brasil é representado por quadrilheiros. Segue. Aí ele estava escrevendo, aí precisava escrever bilionários. Ele não sabia, o Bananinha, o idiota, o teórico da família Bolsonaro, o teórico, como escrever bilionários. E aí perguntou na mesa com a quadrilha, que estava toda lá, com aquela caterva ou aquela malta, se assim preferirem, como escreve bilionários, hein? Tem H? Silêncio absoluto. Aí alguém fala lá, olha no corretor. Bem, e o Flávio, grande Flávio e sua mansão. Um homem, a mansão de chocolate, que ninguém mais fala. Igual a mansão da 2, aquela do bombeiro, a Mulher 02 e o bombeiro, né, e sua mangueira. Bem, ninguém fala mais da mansão dela, que ela forjava, que era um cara que era dono. Esqueceram também. E a mansão do Flávio, que é a mansão de chocolate, que ninguém sabe a origem do dinheiro.
A origem do dinheiro. E vocês imaginam, então, falando Bolsonaro, porque é interessante, eu estava vendo mais um parênteses, que o Bolsonaro estava numa guarnição militar no final de semana. Vocês devem ter visto esse vídeo, é tão baixo, eu vou só falar, desculpem falar isso, que eu acho uma coisa tão horrorosa. Mas o Brasil é isso, o Palácio do Planalto é isso, o Palácio do Planalto ali é uma quadrilha, uma malta. Tem que falar, vou falar o quê? Ele estava mostrando o alojamento dele para mostrar que ele é austero. Eu estou vendo a austeridade do Flávio, do Bananinha, de todos, né? Da Mulher 02, são uma austeridade republicana, da República Romana, quase igual. Aí ele mostra assim, aí ele vai mostrar o banheiro. E aí, ao lado do vaso sanitário, que estava aberto, ele fecha com a tampa e, ao lado, ele falou, eu acabei de jogar um desodorante, ele enfia onde tem papel higiênico, meu Deus! Ele enfia a mão, pega um desodorante, que é um avanço, e mostra, olha, eu estava aqui, e joga de volta. Meu Deus! Meu Deus! Eu não consigo acreditar, meu! E a Elite Rastaquera, o que será que acha a Elite Rastaquera disso? E o pastor Mala? Pastor Mala, o senhor diria o quê? Que um profeta faria isso, pastor Mala? Isaías, por exemplo, o grande pastor Mala, aquele que não conhece nada da Bíblia, um tremendo enganador, conhece umas passagens que fica repetindo, o que ele conhece é de grana, o Mala, grande Mala. Né? O que o Mala acharia disso? Né? Acha uma passagem, Mala, pô, vamos lá, né? Vocês imaginam, Bolsonaro, o homem do banheiro, vamos chamar assim, junto com os 3 filhos, né? O Bolsonaro, o mandrião radioativo, se assim preferirem, no PL com o Valdemar, que vende a mãe e entrega, que foi condenado no mensalão. E o Bolsonaro é contra a corrupção, hein? Fala isso para os fanáticos, inclusive o pessoal do interior de São Paulo, aí, um bobão, os que ficam me enchendo, eu acho engraçadíssimo. Diz assim, o decadente, pô, decadente, vocês estão preocupados comigo? Que decadente? Decadente fazendo tudo que eu faço sozinho? Está louco, né? Mas vamos lá. Aí, o Valdemar danou em pingo d'água. E vai ser uma guerra. Bolsonaro, os 3 filhos quadrilheiros, bandidos, com o Valdemar, o boy, que casou num cassino. Um dos casamentos foi no cassino, em Las Vegas. O pior, conto para vocês um fato, estava lançando o livro, já estava tarde, devia ser eu comecei muito cedo, comecei umas 5 e pouco, já tinha passado a hora de fechar, a livraria era 10h05, 10h10, estava no Conjunto Nacional, né? Aí veio alguém, pôs assim o livro, assim, né, para mim, eu estava tão cansado, já não estava enxergando bem, aí estava, eu falei, como a senhora chama? Olhei, ela falou, Maria Cristina. Aí eu olhei, falei, mas eu conheço a senhora, hein? Eu falei, a senhora não foi esposa do que está aqui? Fui. Era mulher daquela, já tinha se separado. Eu falei, me desculpe perguntar, é deselegante perguntar, tal, mas a senhora casou num cassino mesmo? Casei. Falei, então tá bom. E a vida segue. Eu que estou fora do mundo e tal. A turma Rastaquera tem outro mundo que não é o mundo da civilização, é um mundo diferente, mas é um mundo paralelo, porque agora é tudo paralelo. Bem, então vocês imaginam a briga que vai dar. O Valdemar com os bolsos. Por quê? Grana, fundo partidário e fundo eleitoral. Aguardem, teremos emoções. Bem, aí, no meio disso tudo, aí eu fico pensando o seguinte, como é possível ter o Bolsonaro esse mentecapto e esse conjunto de ações mentecaptacas, diferente, uma forma vamos dizer, que acho que é o Plano Nacional dos Mentecaptos, né? Porque antigamente a gente tinha planejamento, né? Então, tivemos o plano de metas, tivemos o plano trienal, o PAEG, o PND, né? Agora temos o plano do Mentecaptos, o PM, né? É um negócio inacreditável. Tudo isso eu fico vendo hoje. Falo assim, mas caramba, o que aconteceu com o Brasil? Pergunta que eu faço é essa. O que aconteceu conosco? Não, né? Porque é uma idiotia no poder. É idiotia no poder.
É um bocó. Antigamente falava-se muito bocó, hoje ninguém fala, viu? Porque tem expressões que caem em desuso. Outro dia, ontem, meus meses, conversando com a minha mulher, usei uma expressão, falei, olha, antigamente se falava cerca Lourenço, né? Ninguém mais fala cerca Lourenço e tal. Que é uma coisa que caiu em desuso, porque tem certas expressões que você usa, o cara fala, opa, esse daí já tem alguma idade, porque essa expressão eu nunca ouvi. Mas bocó era uma coisa que se falava muito, aquele é um bocó. Ele é um bocó, né? Mas você põe bocó também. Agora, mentecapto também é uma homenagem. O Fernando Sabino foi um grande escritor, falecido já, claro, como vocês sabem, e ele cometeu um erro, todo mundo, como faz uma bobagem. Ele foi escrever o livro Negócio da Zélia, Zélia Uma Paixão. Ganhou muito dinheiro, porque ela transferiu os direitos autorais para ele, todo. Ele ganhou uma fortuna. Foram mais de 25 edições, 30 edições. Tal. Eu escrevi um livro sobre o governo Collor, como vocês sabem, Collor presidente, pode colocar aí, vocês, que é uma análise política, histórica, com um trabalho de história política, como historiador, um trabalho acadêmico, com as fontes, todas as fontes trabalhadas, com os personagens que foi possível, falei com quase todos eles. E aquele livro é uma bobagem, tal, não tem nada a ver. Para um escritor que tem livros importantíssimos, há um clássico, pode ser chamar um clássico, que a gente lia no colegial. Não sei se vocês leram, mas era Encontro Marcado, né? Que era um livro, porque nós tínhamos antigamente livros obrigatórios de uma literatura não tão antiga brasileira, né? Não tem em outros países, né? Nós líamos aqui, eu li o Encontro Marcado, que é um livro muito bom, e ele depois escreveu muita coisa, tal, e um deles é o Grande Mentecapto. Eu justamente estava olhando, eu falei, não lembro, falar, então, Bolsonaro, o Mentecapto na presidência da República, lembrar do Fernando Sabino, fez aquela coisa que não devia ter feito, errou depois, que ficou muito mal com os amigos, as pessoas fizeram críticas severas, tem um cartoon do Milor Fernandes devastador, o Fernando Sabino, tá? Foi aquelas bobagens, aqueles erros, mas isso não significa que ele não tenha livros importantes e que publicou, e depois também crônicas, contos, né? Alguns deles teve adaptação, me lembrei agora, se eu não estiver errado, o Homem Nu, né? O Homem Nu, que é a adaptação para o cinema, acho que era o Paulo José, que fazia o grande Paulo José, que fazia o papel principal, etc, etc, etc. Mas daí que é um mentecapto, cercado por mentecaptos no Palácio do Planalto, por ministros mentecaptos, por uma elite rastaquera mentecapta, pelos agrotrogloditas mentecaptos, por fanáticos nas redes sociais mentecaptos, por meios de comunicação que ganham muito dinheiro, são mentecaptos, mas estão com o bolso lotado de dinheiro, muita coisa lá fora, hein? Recebendo dinheiro lá fora. Logo, logo saberemos, como tudo se sabe, né? Concessionários de rádio e TV mentecaptos, né? E com uma parte da população que eu não chamaria de mentecapto. Ela está perdida. Ela nunca teve um nível de consciência política alto, pelo contrário, o Brasil é um país muito devagar historicamente, né? Nós não temos grandes momentos de ruptura, grandes debates. Tivemos um bom momento na história, né? Eu sempre falo, acentuo aquele momento no século XX que parecia que nós iríamos, não fomos, né? Mas pelo debate, basta ver a literatura, o número de poetas, romancistas, dramaturgos, grandes atores, atrizes, diretores de cinema novo, arquitetura, por aí vai, por aí vai. Podia citar um monte de coisa. O país em ebulição, grandes artistas plásticos, né? E aí nós perdemos um pouco. Agora, para ter um mentecapto na presidência da República, não é acidente. Não é consequência, não é acidente. E ter esses mentecaptos no governo. E o pior, o mentecapto se chama de mito. A única coisa é que começa com a letra M. Viu, Bananinha? Que o Bananinha pode ser que não saiba. Nós estamos falando com um semi-letrado. A única coisa é mito. Como que o mentecapto pode ser mito? É inacreditável. Mas é isso. Passamos aqui pelas principais notícias, pensamos, né? Acho que deu para a gente fazer alguma reflexão, entender um pouco acho que vocês também. O que eu quero é entender, tentar, o Lucian Febre falava de compreender historicamente um fenômeno, que é o que nós... Então, pegar esse fenômeno, recortar e entender, né? Que é complicado, eu tenho dificuldades de compreensão. O de ontem foi uma conversa mais pensando essa leitura do agronegócio. Eu acho que tem ideias ali, desculpe, apesar de serem não é falar em nome próprio, mas tem questões muito interessantes que dá para explorar academicamente até. Eu acho que um trabalho de antropologia política na região, bom, né, que nós temos grandes antropólogos no Brasil, seria nota 10,
né, daquela observação, tal, fazer um trabalho como o Celso Castro fez na MAN, entrevistado também por nós. A MAN é a Academia Militar de Agulhas Negras, já há mais de 30 anos, o livro foi republicado, tem entrevista até no nosso canal, né? Eu acho que ele acompanhar, entender, que pode ser que eu desconheça também, que já tenha trabalhos não publicados, mas ou dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre isso, mas se tiverem, pode até me indicar, mas eu não conheço, mas é entender esse modus vivente, mas entender, não quero entender o número de grãos produzidos, se vai por ferrovia ou não, não, é discussão antropológica, entender o mecanismo, aquele olhar ali do antropólogo, né, para compreender aquele tipo de sociedade que está ali, que é uma coisa absolutamente nova e descolada do resto do Brasil, porque vive uma outra temporalidade. Isso dá uma boa análise, boa análise. Vamos pensar isso daí aqui, nós sempre vamos fazendo essa troca de pensamento, porque existem várias temporalidades no Brasil agora, hoje, né? E eu acho que essa do negócio é interessante, porque é visto sempre como algo que deu certo num país que parece dar tudo errado. Estou vulgarizando, essa é uma leitura. E a questão não é bem essa, é muito mais complexa. É entender que isso é uma coisa descolada do restante do Brasil, que não tem a ver com outros momentos da história econômica brasileira, né? E da história social e da história política. Significa que tem de ser demonizado? Não, também não é isso. É necessário compreender isso, o que é que está acontecendo. Essa é a grande questão. O que é que está acontecendo conosco? E naquela região, o que é que está acontecendo? E nesse setor da economia? E que relação isso tem com a política brasileira? Eu sempre digo que no nosso canal aqui, não é pretensão nem nada, mas é tentar fugir do lugar comum, né? Sair dessas noticiários. Alckmin vai ser vice do Lula? Alto lá, nunca vai ser, né? É a mesma coisa dizer que o Santos vai ser campeão brasileiro. Não tem chance nenhuma esse ano não tem chance nenhuma. Ano que vem, se ficarmos na Série A, acho que ficaremos, vamos ver, né? Mas Alckmin ser vice do Lula, isso é absurdo. Plantaram a notícia e ficam falando, mas esqueceram de combinar com os russos. Quem são os russos? O Alckmin, perguntar para ele, o senhor aceita ser vice? Ninguém perguntou. Aí não é mais ele, é o Rodrigo Pacheco, mas perguntaram para o Rodrigo Pacheco, eu não vi. Então ele disse, não, é o José Castro, lá, o José de Castro, um grande cara, o filho do Alencar, a ele, tal, que agora é presidente da Fiesp, da Coteminas, bem, tudo bem, acho que a Coteminas deve ter em São Paulo, também não sei, né? É ele que vai, mas perguntaram para ele se ele aceita, é Gomes o sobrenome, né? Como é que fica, tal? Então eles ficam fazendo, não, e um monte de balões de ensaio, ou bobagens, né? De Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira ia pacificar o Planalto, que pacificou, e aquelas bobaginhas. Eu quero depois discutir a questão dos precatórios, mas nós vamos falar isso. Aí uma outra lembrança que me cobraram não, mas eu fiquei muito satisfeito com os cientistas que não quiseram receber um mérito científico, viu? Puxa vida, isso é legal, isso é bacana. Fala, olha, não. Ele começou a cortar as pessoas, o Bolsonaro, cortar esse, porque fez estudo contra a cloroquina, e lá 2 dúzias de agraciados falaram, estamos fora, não queremos receber essa comenda. Perfeito, imagina uma comenda que tem como a grão-cruz do mérito científico um negacionista, um genocida, um assassino, um nazifascista, como é Jair Bolsonaro. Não dá, né? Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, esse está entre os 645 mil, muito obrigado mesmo, né? E sempre digo, indique o canal para um amigo. Aqui é o papel da independência, né? Aqui ninguém tem rabo preso com ninguém, espinha sem ereta, aqui não tem aquelas coisas de chapa branca aqui, como diria a antiga UDN, nada disso. Aqui é esse espaço e de reflexão, e de pensar, né, e de lembrar um pouco da literatura também, um pouco da história, um pouco do cinema, enriquecer um pouco mais as reflexões que nós temos que ter sobre o nosso país, que é um grande país, mas que no momento está vivendo um período difícil, para ser bem otimista, mas o que nós vamos superar em 2022. Problema que está longe, só daqui a 11 meses vai ter eleição. Imagina que esse mandrião radioativo fará até lá. Bem, indica o canal, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize aqui embaixo a página dos comentários, né? Lembro, nós temos uma série de entrevistas para vocês acompanharem no canal. Lembro também, está lá o Seja Membro. Clique ali, tem todas as informações sobre o Clube de Membros, que é um conteúdo exclusivo que a gente produz para o Clube de Membros. Basta clicar
que ali tem todas as informações. É bem bacana, é bem legal, vocês vão gostar. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de cursos, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Nações Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Lá tem todas as informações. E, por fim, mas não menos importante, se vocês quiserem ver uma coisa totalmente diferente, como eu sempre falo, dá uma olhadinha, é bem bacana, é bem legal, eu acompanho, fico acompanhando as postagens dela pelo celular, da minha mulher, o Instagram, @Letícia de Castro Vila Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!